Grande professor, abrilhantando aqui a nossa bancada e, além de tudo isso, ainda é geógrafo. Seja muito bem-vindo, professor Márcio Manuel. Gostaria que você já trouxesse para a gente o seu tema livre, tá bom? E o seu boa noite para todos os ouvintes 98.3. Muito obrigado pelas palavras, meu querido Wesley Soutinho. Boa noite a você. Sempre de voz forte e contundente. O âncora, o mediador, o apresentador que tem opinião. Boa noite também ao Ravi Freitas, essa fera da técnica. Boa noite também aqui ao meu lado a Margarete Sarmento, ela que é defensora do setor produtivo há mais de 35 anos, presidente do Agir Mulher de Goiás. Também está conosco aqui a Wellen Phelps. Obrigado pela presença de vocês. É claro que no que se refere ao setor produtivo, dizer que Margarete Sarmento ela é uma mão forte, é um braço forte dos lojistas, não só de Campinas, não só da Bernardo Sayão, não só da Goiás Norte, mas ela é uma referência, um nome forte no que tange a luta desses lojistas. Me dói muito, ô Margarete, passar pela Goiás, passar pela Bernardo Sayão, passar por Campinas e ver tantas lojas fechadas com placa de aluga-se, né? E ver o que essa pandemia fez com esses lojistas e por aí vai. Quero dar o destaque aqui para a nossa convidada que vem pela primeira vez aqui no programa Tudo em Um, a doutora Margarete Maia Sarmento, né, com formação aí na área da educação. Ela que é empresária, presidente da ACECAMP, Associação dos Empresários ali de Campinas, né, presidente do 30º Conselho de Segurança, também diretora da ACIEG e Sindilojas, defensora aí do setor produtivo, presidente estadual também do Agir Mulher 36 e atua aí na gestão municipal como diretora e proteção básica e especial da Secretaria Municipal de Assistência Social. Gostaria que a senhora trouxesse para a gente aí o seu tema livre e também o seu boa noite para todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM. Seja muito bem-vinda. Pode falar bem pertinho do microfone para a gente, tá bom, Margarete? Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui na Rádio Sucesso, principalmente quando eu cheguei aqui e vi que ela faz parte da Grande Campinas, né? Verdade. Nós estamos instalados aqui, bem aqui no comecinho da Grande Campinas, né? E não podia deixar de enaltecer a torcida do Dragão ontem, né? Com o Corinthians, que foi um sucesso o nosso jogo. Nós realmente, hoje o Atlético é o clube que mais cresce, né? No Centro-Oeste. E assim, dizer da minha satisfação como atleticana, né, de ter visto aquela vitória sofrida, todo mundo apertando ali a mão, mas conseguimos chegar lá. E também, né, dizer aí no podcast que nós vamos começar a lançar agora, de pessoas com profissões diferentes, principalmente as mulheres aí que têm profissões que antigamente eram só de homens, né? Como árbitra, como comentarista de futebol, engenheiras, pilotos, hoje a gente não sabe nem se fala piloto ou pilota, né? Caminhoneira, taxista. Caminhoneira. Então nós vamos começar a falar um pouquinho da vida dessas mulheres que foram desbravadoras e que tiveram, às vezes, as dores e as delícias dentro da profissão. Né? Então nós vamos começar na próxima semana, na próxima quinta-feira. Depois vocês me sigam aí no meu Instagram, @Margarete Sarmento, que vocês vão ter muita novidade. E não só mulheres, mas também homens. Que, por exemplo, antigamente, homem não era cabeleireiro, ele era barbeiro. O homem que era cabeleireiro, ele enfrentava um preconceito muito grande. Hoje nós temos homens faxineiros, né, que de repente não tinha. Então essas profissões aí que inspiram outras pessoas, né? E com muita novidade aí pela frente, principalmente nesse período aí de política, né? Que nós precisamos aí de estar escolhendo bem os nossos representantes. Então a gente tem que estar tendo uma consciência muito boa. Eu vi você falando aí no enquete, né? Uma pergunta sobre política. E a gente realmente agora tem que pensar muito. Será que essas pessoas me representam? Né? Tivemos aí, igual você comentou aqui, do comércio fechado, de tantas lojas fechadas,
que talvez faltou muito nosso diálogo, né? De ter aí um revezamento para o comércio não ter que fechado tanto que fechou, e não ter esses incentivos depois de volta, tanto do governo estadual quanto municipal, um código tributário aí pesadíssimo que chegou aí agora, né? Num momento de pandemia, com essa alta de IPTU que chegou no bolso de todos nós aí, ferindo o bolso. E você vai ver o índice de inadimplência aí, tá enorme. Então, assim, como é que estamos, né, politicamente? Com 2 candidatos que muitas vezes ninguém acha que é perfil e, de repente, não temos um outro terceiro nome. Cadê os líderes do nosso país? Então, é um momento, eu acho que, de muita reflexão, né, dentro de nós, como cidadãos, de estar procurando agora gestores que realmente nos representam, né, que representa o seu dia a dia, que te representa profissionalmente, mas não só pessoas que ficam aí sangrando a comunidade, fazendo bonito nessa época que todo mundo só quer ter voz, quer ter um diálogo bom, mas ação muito pouca. Falou tudo. Sotinho, eu queria apimentar o tema livre dela e dizer que tá viralizando aí comentaristas paulistas dizendo o seguinte: bom, o Corinthians só não vai ganhar do Atlético se não viajar, se não for para Goiânia. O Corinthians vai ganhar os 2 jogos, de ida e de volta. Então é para mostrar que futebol é jogado, entendeu? Muito comentarista de crônica esportiva paulista caiu do cavalo. E é inadmissível um cara que lida com futebol, que sabe o quanto o futebol é dinâmico e o forte pode perder pro fraco, teoricamente. Fraco, eu tô dizendo, porque o Atlético, ele, no ranking da CBF, ele tem uma colocação menor do que a do Corinthians, mas jogou em casa, né? E engraçado que o Atlético, ele às vezes não tem grande aproveitamento jogando no Antônio Scioli, principalmente no Campeonato Brasileiro. Tanto que o Atlético vem de 5 derrotas no Campeonato Brasileiro da Série A. Mas na Copa do Brasil o time tá danado, rapaz. É verdade. Tá forte. Então, esses cronistas de São Paulo vão ter que engolir o Dragão. E já mesmo, Dragão ontem soltou fogo pela boca e fez muito comentarista. É isso aí, já quero convidar aqui o Oséias Varão, já tinha até anunciado ele, falando que ele ia estar presente e já chegou. O Wesley Souto, sempre tão atencioso com a gente, obrigado pelo carinho. Quero cumprimentar também aqui a professora Margarete, que estou tendo a oportunidade de conhecer aqui nesta bancada, ao professor Márcio. Brasil. Que sempre tem feito um contraponto conosco aqui na bancada, muito importante. Né? Quero cumprimentar também os nossos ouvintes, os internautas que nos acompanham nas redes sociais. E eu queria, o meu tema livre, Luiz, eu queria tratar, hoje eu estava vindo para cá e vendo ali o preço do combustível. Tem alguns postos ali perto do campo do Atlético, tem 2 postos ali perto do campo do Atlético, em que eles oferecem um combustível sempre em excelentes preços, né? E aí eu estava vendo o preço do álcool a R$ 3,78. Que coisa boa. Essa medida que o presidente Bolsonaro tomou, para mim, ela tem vários méritos. Para além de reduzir o preço do combustível, a forma com a qual o presidente reduziu é algo muito nobre e de ser ressaltado. Por quê? Uma coisa é o governo controlar preços, e a gente sabe que isso não funciona, nunca funcionou. Né? Muita gente tentada, às vezes, em que o governo fizesse isso, que o governo controlasse preços, que o governo tabelasse preços. Toda a experiência histórica que nós temos de governos tabelando preços produz o caos. Me lembro ainda do governo Sarney, que tentou fazer isso. Né? Estou vendo agora a Argentina fazendo isso recentemente e entrando no caos. A Venezuela é outro exemplo. Então, o tabelamento de preços, embora à primeira vista pareça algo interessante, é uma tragédia anunciada sempre. E aí tem razões macroeconômicas que explicam isso. Eu não vou entrar no mérito aqui agora, mas para o nosso ouvinte saber que desejar isso é desejar o próprio mal. Agora, como foi que o presidente conseguiu reduzir o preço? E aqui está o grande mérito da decisão do governo Bolsonaro, com redução de impostos, com redução de carga tributária. Eu tenho dito, Luiz, isso aqui é muito importante. Eu acho que nós temos um desafio de transformação, de mudança cultural no Brasil, de percepção da realidade, inclusive. Eu vejo alguns esquerdistas dizendo que precisam, por exemplo, aumentar os tributos para ter mais recursos para a educação,
E eles falam, por exemplo, em tributar dividendos de empresas para aumentar recursos para a educação. Eu já disse aqui algumas vezes que o problema que nós vivemos no Brasil não é de falta de recursos. Na verdade, mais de 40% do que nós produzimos a gente manda para o governo. Isso já é um absurdo. O problema do governo não é falta de recursos. Na verdade, é má administração dos recursos disponíveis. Esse é o ponto fundamental. Eu entendo que o governo, portanto, precisa desenvolver um projeto de redução da carga tributária, de redução do encargo, do peso desse elefante gigante que pesa sobre os ombros do trabalhador, do empreendedor brasileiro, portanto, aumentando a eficiência da máquina pública, certo? Reduzindo, portanto, o custo da máquina e reduzindo, portanto, o encargo dessa máquina sobre os ombros do cidadão. Então, eu trabalho com essa lógica. Eu entendo que esta é a melhor condução a ser feita para o governo. Redução de carga tributária, redução de despesa do governo através do ganho de eficiência e de boa gestão. O que a oposição, o que os petistas dizem, são contra pelo seguinte: como que o presidente fala que pode fazer esse tipo de situação, essa PEC das bondades, porque é um período emergencial. O período emergencial que tem fim, porque um período emergencial tem começo e fim, isso vai ser até 31 de dezembro. É isso que questiona, no momento eleitoral. Não é? O Brasil está assim há quanto tempo? Porque só agora na reta final. No momento eleitoral não pode ter esse tipo de coisa. Isso tem que deixar claro. Peraí, Wesley, peraí. Então, 30 milhões de brasileiros estão passando fome. Olha só o que o professor Márcio Manuel está falando aqui. Porque esse foi o alarde, não foi? Uhum. Anunciaram que 30 milhões de brasileiros estavam passando fome. 33. Isso. E o professor Márcio Manuel está dizendo que o governo não deve fazer nada. Eu não disse isso. O que você disse? Me esclareça, Eu não por favor. disse isso. Eu só disse porque eu estou pegando o que você disse. Você disse que a esquerda foi contra a diminuição do ICMS, que concomitantemente contribuiu não, foi papel fundamental para a redução dos combustíveis, contra, porque a lei diz que você não pode fazer esse tipo de coisa em tão pouco tempo para uma eleição. Nós estamos a 64 dias da eleição, 65 dias da eleição. Então isso não poderia ser feito. Não só ele, não só essa redução, não só o voucher de R$1.000 para 960 mil caminhoneiros, para os taxistas, passe livre para os idosos. Por que agora? Por que agora? Vamos lá, vou te explicar por que. Ele está no poder há 3 anos e meio, fazer isso agora, na reta final. Não. Isso é compra de votos. Você tem que analisar isso do ponto de vista humano. Parabéns. Ponto de vista humano, parabéns. Sensacional. Professor, você acha que nessa compra de votos, você acha que ele deveria estar liderando nas pesquisas? E não está. Então se ele furar o teto de gasto lá em 100 bilhões, você acha que ainda vai liderar? Em 41 bilhões. Tá, eu tô falando em 100. Mesmo bilhões. que se colocar em 100, você acha que mesmo assim ele ainda vai liderar as pesquisas? Eu penso que porque ele poderia inverter, porque aí as pessoas de baixa renda vão estar bem mais beneficiados e poderia mudar essa tendência. De certa forma, com relação aos combustíveis, por exemplo, ele já conseguiu baixar o preço do álcool, que coisa boa, né? Fantástico. Agora mesmo, mais 15, foi anunciado hoje mais 15 centavos para baixar ainda mais o preço da gasolina, né? E ainda não se conseguiu baixar o preço do óleo diesel. Né? Então ele já está fazendo aí a PEC das bondades, onde já vai começar agora em agosto, já dando R$2.000 aí, praticamente R$2.000 para os caminhoneiros. Cara, gasolina, já é uma ajuda. Eu entendo o que o professor quer dizer pelo seguinte: são situações que acontecem beirando política. Por que só isso? Nós não temos medidas eleitoreiras. São medidas porque assim, como nós, ótimo, maravilhoso, eu acho que nós estamos num momento realmente que nós temos que baixar preço, sim. Tem carga tributária que precisa de ser revista. Mas por que só agora? Por que só agora nós estamos aí na prefeitura de Goiânia com milhões de cestas, perdendo alimento, vencendo, porque estavam guardadas para dar no periodinho da política? Por quê? Sendo que elas já poderiam ser distribuídas antes. E das 21 mil só distribuíram a metade, viu, São atitudes Margarete? igual essa que ele está falando, que, por exemplo, assim, por que não começou a distribuir há 3, 4 meses atrás?
ficou guardando lá no depósito para entregar justamente na beirinha, porque se não tivesse aquele alarde e tivesse Da aquela imprensa, denúncia, né? O açúcar iria perdeu. entregar daqui 30 dias. Verdade. Entendeu? Então, assim, são eu situações, vou não é para o falando intervalo. do político A ou B, mas falando de atitudes que o povo tem que refletir. Verdade. E o povo tem que pensar o seguinte, é direito meu como cidadão. Nós temos políticas de direito e não, eu tô dando aquilo lá porque o outro é bonzinho. Não. A gente, quando assume o papel de figura pública, nós temos que fazer valer a figura pública que nós estamos fazendo. É um assunto que aconteceu, não foi muito assim divulgado aqui, até porque isso aqui aconteceu, se eu não me engano, foi lá no Paraná, né? Onde o pastor benze armas em igreja evangélica lá no Paraná. Então, ó Deus, são armas humanas, será? Será que essas armas são humanas? Creio que não, né? Porque eu nunca vi falar disso, meu cérebro deu um nó e eu vou pedir aqui pro Oséias Varão comentar sobre isso. Também o professor Márcio Manuel. Temos até um vídeo aqui. Então é o seguinte, o meu psicológico não tá dando conta, Oséias, de processar essa loucura que eu nunca vi na minha vida. Porque é o seguinte, eu acho que se eles benzessem, não é benzer, né? Como que eu falo? Quando você faz uma... Só um minutinho. É porque assim, eu falei... não benze. Não, eu falei errado. No caso é ungir, né? Não é, troca a palavra, né? De benzer para ungir. Ungir os policiais que estão saindo aí para as ruas, para que eles sejam abençoados, né? Para que Deus livre eles de todo o mal. Agora, imagina vocês, fazer ungir armas. A pessoa fala, não, vamos soltar uma bomba nuclear, igual a China acabou de dizer agora, que já está preparada com bombas nucleares, a pessoa, os pastores ir lá ungir as bombas nucleares. Que coisa. Então, assim, é complicada essa situação. Eu acho que o evangelho não é isso. Meu Deus, onde é que nós estamos, né? Então... Deus prega o amor, né? Se cercar é hospício. Às vezes ele ungiu para poder ela nunca disparar. Pois às vezes foi por isso. Não, creio que não. Você vai ver que não. Então, eu acho que se cobrir de lona é circo esse negócio, viu? Meu amigo Ravner, coloca pra gente esse vídeo aí, por gentileza. Lembrando que esse vídeo foi lá do dia 15 de março de 2022, que não foi... Março ou maio? Março, mês 3. Mês 3. Mês 3. Vamos lá, professor Márcio Manuel, vamos prestar bastante atenção nesse vídeo aí, porque eu quero saber mais detalhes. Dia 12 de março de 2021, nesse sábado, quase 9 horas da noite, estamos na igreja Agnus, onde se prega a palavra de Deus. Com o pastor, o senhor pode se identificar? Pastor Renê. Pastora Erlane. Delegada Tatiana. Investigador Cabelo. Delegado Tito Barrichello. Vamos ter aqui a bênção, a unção das armas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós ungimos estas armas. São, Deus, para a segurança da população de nossa cidade, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha guardar, venha nos proteger através, Senhor Deus, dessas armas. Em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, nós ungimos com o óleo da unção e pedimos, Senhor, que seja ligado aqui na terra para ser ligado nos céus. A tua palavra, Senhor Deus, diz: tudo que ligardes aqui na terra terá sido ligado nos céus. E nós ligamos, em nome de Jesus, através da unção com óleo, estas armas que serão para a nossa proteção, para guardar a população, em nome de Jesus, contra os homens maus. Para a glória, Deus, e louvor do seu nome, nós pedimos, Senhor, que o Senhor guarde, nos livre e nos proteja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Agradecemos, então, ao pastor Renê, agradecemos a pastora Erlane, a delegada... Tá ok. Já deu para perceber aí que foi realmente uma unção, né? Eu simplesmente não acreditei no que eu vi, só vi esse vídeo aqui para acreditar realmente, né? Porque se me contasse, eu simplesmente não acreditaria. Então, o Oséias Varão, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, né, vai falar
pra gente... Vai comentar sobre esse vídeo, né? E eu acho que Deus não compactua com isso não, né? Deus já desligou o Wi-Fi, né? Eu acho que ele não está ligado a nada com essas pessoas lá que estão ungindo essas armas. Agora, outras pessoas já falam que Bolsonaro já tem alguma coisa a ver com isso, né? Então eu já quero pedir a opinião aqui do Oséias Varão, já quero até dizer aqui para vocês, na presença aí dos delegados e investigadores, então o líder da igreja Agnus ungiu aí revólveres, pistolas e até fuzis para a segurança da população e contra os homens maus. Então, esse vídeo acabou que viralizou aí nas redes sociais, onde o pastor benzendo aí um arsenal de armas, né? Em uma igreja evangélica da capital paranaense, lá em Curitiba. Então, no ritual, o líder da igreja, Agnus René Arian, realizou aí a unção de revólveres, pistolas e espingardas e até um fuzil com o intuito de proteger a população. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós ungimos essas armas e por aí vai. Quero a opinião aqui da Margarete. Eu acho que tem igrejas que acostumam igual, por exemplo, na igreja católica, muitos ungem a chave do carro, né? Verdade. Ungem a água, no espírita, ele leva a água que vai beber para poder ser fluida, né? Que eles falam. Então, eu encarei também isso aí. Achei que o pastor, ele estava ungindo um instrumento de trabalho das pessoas, que era um delegado, era um policial, né? E eu até também participei muito, antigamente na CIEC, com um desarmamento que teve. E me foi feita uma pergunta, porque eu até evitei de ter arma em casa, porque eu tinha criança, meus filhos eram pequenos, eu tinha medo, né, de menino achar arma e pegar e sou de uma família de militar, meu avô foi um dos primeiros comandantes da Polícia Militar, convivi a vida inteira ali no meio de policiais e tudo, de pessoas, igual o Zé falou, que procuravam fazer o ordenamento da cidade, né, de estar ali cuidando da comunidade. E o que acontece? Me perguntaram quando teve o desarmamento, falaram assim, se entra um ladrão na sua casa, como é que você vai fazer? Você não tem uma arma, você vai ficar refém? Aí eu falei, já aconteceu comigo, eu solto bombinha pro ladrão achar que eu tô armada. Então, o foguete, não, Margarete. Se eu não tenho arma, se é proibido eu ter uma arma hoje, eu vou pegar um foguete, uma bombinha, um traque, soltar e falar. E isso aconteceu comigo. Tinha uma pessoa que pulou no meu quintal e eu falava, e agora, o que eu vou fazer? Meu marido viajando, eu vou pegar e soltar um traque aqui, uma bombinha. Eu tenho isso na minha casa até hoje. Para poder assustar o ladrão, ele achar que eu tô armada. Então é o que ele falou, hoje eu tô refém, porque hoje eu não posso estar armada. E o bandido também não pode estar armado, mas ele entra armado na minha casa. Então, assim, eu encarei essa forma do pastor aí de unção, não foi ungindo um elemento de violência, mas um instrumento de trabalho. Eu achei que foi isso. Quero a opinião aqui do professor Márcio Manuel. É um debate longo, é um debate extenso, aqui várias ideologias devem ser levadas à compreensão. Da mesma forma que todo mundo armado, ninguém ataca ninguém, mas de todo mundo desarmado também, tá todo mundo no mesmo barco. Por que nós vamos ter que analisar se tiver todo mundo armado? E todo mundo desarmado também? Eu tenho que analisar isso. Evidentemente que eu sou a favor de quem tem curso, que sabe atirar, militares, bombeiros, polícia civil, PRF, Polícia Federal, pessoal que trabalha como guarda noturno, não usar apenas no trabalho, ele ir para casa também armado, na casa dele armado, ter arma em casa, tudo isso tranquilo. O problema é que vamos a fazer análise, eu sou escravo da pauta. A pauta é a unção das armas. Então, a análise do Oséias é coerente? É um ponto de vista que tem que ser levado em consideração? Tem. A análise da Margarete Sarmento tem que ser levada em consideração? Tem. Mas tem outras análises também. Nós estamos vendo a relação estreita, íntima, entre aí uma parte dos... Vou repetir para o ouvinte não gravar áudio me xingando. Uma parte, uma pequena parte, uma mínima parte de evangélicos estreitando aí os laços com o Executivo Federal, com a questão do MEC, que todo mundo viu, não tem que repetir, todo mundo viu aquilo ali,
quando o Oséias falou da Bíblia, mas inclusive Bíblia com foto do ex-ministro da Educação, né? Também, usando a Bíblia, inclusive com fins políticos. Pode se usar para tudo. Então é fundamental que tenhamos cuidado nesses casos. E quem quer dizer que pastores, delegados que apareceram ali no vídeo, também não estão fazendo aquilo para agradar alguém que defende tanto uso de arma. Devido ao estreitamento... Você quer falar Bolsonaro? Devido ao estreitamento dessa relação entre o executivo e os evangélicos. Principalmente aqueles que têm más intenções. Todo segmento tem a laranja podre. Todo. Todo lugar. Inclusive no segmento evangélico também. Não está livre. Todos têm. Professor, imagina. Vamos fazer de conta que Deus desce do céu. Ou não tem padre que assedia como é que fala? Quando mulher que frequenta a igreja católica, como é que chama? As fiéis. Ou não tem pastor que assedia fiéis. É isso, tem um lado podre. Entendeu? Tem o lado podre também, João de Deus, aí. Já um outro segmento. É que eu falo, pessoas bem intencionadas existem e pessoas mal intencionadas também existem. Agora quero falar com vocês, meus amigos. Bolsonaro volta a falar sobre a Carta pela Democracia e questiona qual ameaça que eu ofereço, né? Temos até uma enquete aí e gostaria aí de ter a sua participação nessa enquete. Vote aí na nossa enquete aí no Instagram e também no YouTube. Portanto, o presidente aí, questionou a produção aí do manifesto durante conversa com os apoiadores. O documento soma mais de 300 mil assinaturas. Mais de 300 mil é muitas, né? Inclusive, o site no qual você pode se inscrever com relação às assinaturas, teve vários e vários ataques, né? De ontem para hoje foram vários ataques. Já já eu falo a quantidade de ataques, né? Então, essa carta aos brasileiros e às brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito, divulgado aí no site lá da Faculdade de Direito, na Universidade de São Paulo, que soma mais de 300 mil assinaturas em conversa aí com os apoiadores. Então, o mandatário questionou, né, a produção desse documento e questionando também qual a ameaça que ele oferece. Então, a Carta pela Democracia, qual ameaça que estou oferecendo para a democracia, sim, perguntou o presidente Jair Bolsonaro. Gostaria de ter a opinião aqui do Oséias Varão. Por gentileza, Oséias, fique à vontade aqui no programa Tudo em Um. Então, esse manifesto que fizeram por iniciativa de professores de direito da USP, eu fico imaginando que direito esses juristas estudaram. Eu sou advogado e sei o escracho que o Supremo Tribunal Federal tem feito com a Constituição Federal Brasileira. Por que agem assim? Porque não são mais juristas, na verdade, deixaram de ser juristas, são apenas militantes. Militantes políticos travestidos de juristas e dizendo-se defensores da democracia, quando na verdade estão solapando-a. Essa é a verdade. Oséias, eu acho que hoje o que está faltando no nosso país é o respeito. É o respeito, é a falta de princípio, como nós falamos aqui, né? É um não respeitando a opinião do outro, não respeitando a ideologia do outro. E, assim, nós deixamos de respeitar o ser humano. Prova disso mesmo foi há pouco tempo atrás, da ordem que regulamentou os planos de saúde aí para doenças, né, especiais estarem dentro de uma lista. Esquecendo aí, às vezes, do pessoal do síndrome do espectro autista, que estava aí, que não tem doença certa para ele ainda, que é uma coisa nova. E ele precisava, às vezes, fazer um exame, e até que ele entra com uma ação, com uma liminar para conseguir aquele exame, é um absurdo. Então, a gente vê hoje, assim, que o meu cargo vale mais do que o direito do outro. E essa questão que a gente está falando aí, do TJ, de tudo mais, é um olhando para o umbigo do outro, querendo cargos. Eu querendo cargos, eu querendo poder e indo contra ao que é do povo, para o povo e pelo povo, que eu acho que isso que é uma democracia. E as pessoas estão esquecendo o que é do povo. Estão esquecendo o que é para o povo e o que é pelo povo. Então, nós tínhamos que entender isso melhor, porque quando nós éramos estudantes, nós estudávamos a moral e cívica, o SPB,
que era dado dentro da sala de aula, onde a gente respeitava o que era uma democracia, o que era um direito de Estado, o que era um direito do cidadão, o artigo 1º da Constituição, aonde todo ser é igual em raça, cor, religião e tudo mais. E hoje não se respeita isso. Hoje nós estamos vendo assim, o interesse que tem de cargos dentro do governo, o interesse que tem de igrejas infiltrando dentro, que eu acho também errado, dentro de igreja, porque quando chegar o seu pastor, o seu padre, ou o seu líder de falar assim, você tem que votar nesse candidato, cuidado, porque ele vendeu a igreja para aquilo ali. E nós somos seres de direito, isso é ser contra a democracia. É você pegar o seu fiel que está ali dentro, você obrigar ele a votar no candidato que a igreja escolheu. Por quê? Isso é contra a democracia. É eu infiltrar pessoas dentro do governo que não tem competência, mas porque é meu colega da igreja, e isso é ser contra a democracia. Então nós temos que pensar quais são os nossos valores hoje. E quem serão as pessoas que nós estamos colocando lá agora. Então eu quero falar aqui para todos os ouvintes que estão me escutando. É o momento da gente ter essa reflexão. Então não é porque o presidente Bolsonaro ou é o fulano que é contra a democracia. Contra a democracia é quem tem interesse de estar no poder, mudando o que faz parte da nossa história. O respeito, a igualdade e o artigo 1º da Constituição. Isso que é falta de democracia. Inclusive, eu gostaria de comentar sobre o site, né? O site da Carta pela Democracia, que teve aí 2.340 tentativas de ataque de hackers, né? Então, a Carta em Defesa ao Estado Democrático de Direito, com mais de 160 mil signatários. Esse projeto é uma iniciativa lá da Faculdade de Direito da USP, né? Onde foi atacado aí nessa quantidade absurda, mais de 2.340 tentativas de ataques. Agora imagina outras coisas, né? Os crimes cibernéticos, outros né, crimes, que a gente tem que estar falando também, colocando em pauta, que é falta da democracia, que estão entrando aí dentro das casas, dos nossos lares, dos nossos menores, né? Fazendo aí, mudando, fazendo uma lavagem cerebral na cabeça desses menores. Então, isso aí tudo é que eu estou falando. Nós temos que repensar. O nosso país está virando de cabeça para baixo. Né? Todas as pessoas perderam seus valores. Então, aonde estão nossos valores? Será da onde que nós estamos perdidos, professor? O senhor está dentro de sala de aula, o senhor está vendo. Antigamente, o professor tinha respeito dentro da sala de aula. Hoje, se o professor falar com o aluno, ele é processado. Então, hoje a gente perdeu esses valores. E aí eu falo que isso é que a gente tem que pensar. Cadê a nossa democracia? Não é mesmo? Não é a esquerda chegando ali falando, porque o pessoal tem uns esquerdistas que realmente é o seguinte, eles violam o direito da gente até de pensar. Esses tempos atrás eu estava numa reunião quando tinha a reforma da Previdência, e eu acho que realmente tem que ter a reforma da Previdência, que o país não dá conta, tem que ser revisto, um país não pode aposentar o povo com 35, 40 anos de idade, não. É errado. Tá errado é pegar a mulher que trabalha 4, 5 turnos por dia, aposentar, aumentar mais 2 anos, 3 anos de idade dela. Tá errado isso. Igual tem que ter reforma política, reforma eleitoral. Para que 81 senadores? Para que 513 deputados federais? Isso tem que ser fazer reforma. Isso é contra a democracia. E outra coisa, aí eu cheguei para ela e falei, não, mas eu sou a favor da reforma tributária, eu sou a favor da reforma previdenciária. Ela veio apelando comigo e falou, mas você tinha que estudar mais. Eu falei, você tinha que saber respeitar o direito da pessoa de pensar e querer o que ela quer. Verdade. Então, assim, as pessoas chegam hoje e querem pôr na sua cabeça aquilo que é o pensamento delas. Não. Isso sim é falta de democracia. Então, nós precisamos, inclusive, de aprender o significado das palavras. Né, os ouvintes ficam, assim, de certa forma, indignados com a sua presença, com a sua voz, né, com a sua idoneidade, com a sua expressão com relação ao Bolsonaro, né, sobre o seu pensamento. Então teve ouvinte que falou que vai desligar o rádio. Quer pegar uma aposta? É o direito dele, é o direito dele. Quer dele. pegar uma aposta que ele não tá ouvindo? Ele tá ouvindo. Tá ouvindo, ele não vai desligar, ele não vai desligar. Porque ele quer ser notícia. Ele quer ouvir a tréplica do Oséias também. Ele tá achando que tá atingindo o Oséias. Mas é porque muitas das vezes o Oséias não tem problema na cabeça. Então, vai atingir aonde se ele não tem problema nenhum? Oséias... O problema tá com o ouvinte lá, ó, que já quer até desligar o rádio.
Mas não vai Mas desligar. Não vai aonde eu te desligar. falo que a falta de direito que as pessoas têm, de inclusive saber ouvir o outro e respeitar As ideias, a opinião do a outro. opiniões, exatamente. Então, por exemplo, eu penso de uma forma, você não tem que pensar igual a mim. E nem Então, por isso eu tenho que te atacar, se o te Oséias xingar. está pensando diferente, eu não posso chegar a atacar, eu tenho que respeitar o direito dele e saber o porquê que levou ele a pensar desse jeito. Temos né? que aceitar o Igual, contraditório, por né, exemplo, Margarete? aqui, eu tenho que falar aqui que um ouvinte falou do Paulo Freire. Paulo Freire, eu sou uma pedagoga que mexe com alfabetização, trabalhei alfabetizando mais de 1000 crianças por aí, e eu vejo o seguinte, ele que abriu a política de direito das pessoas saberem ler e escrever. Ele pegou pessoas lá que não sabiam nada, pessoas pobres que não tinham oportunidade, inclusive colocando lá, era T de tijolo, porque ele só convivia com tijolo dentro da construção civil, pegou ali os adultos, as pessoas mais velhas, para poder alfabetizar aquelas pessoas que nunca tiveram oportunidade, e hoje o povo está culpando o Paulo Freire pela questão do pensamento das esquerdas, gente. Pelo amor de Deus, o Brasil ainda vai demorar mais 500 anos para mudar. Eu fico orando e pedindo a Deus todo dia, dá luz na cabeça do nosso povo do Brasil, gente. Vamos pensar que nós temos que mudar, gente. Agora tem um outro detalhe, olha só. Eu quero até o comentário de vocês, onde Lula disse o seguinte, disse hoje às 14 horas, mais ou menos, ele já falou isso aqui, ó. Vamos fazer um revogaço. Já falou, foi assim, vamos fazer logo um revogaço aos sigilos que ele criou, diz Lula sobre Bolsonaro. Relembre alguns dos sigilos de 100 anos decretados pelo presidente. Portanto, o ex-presidente Lula, do PT, disse hoje, em evento pela Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, na Universidade de Brasília, que revogará os sigilos decretados por Bolsonaro. Então, no começo da tarde, como eu disse, ele reforçou essa promessa no caso de eleito pelo Twitter. Então, Bolsonaro às vezes diz que não tem corrupção no governo dele. Parece que ele não conhece a família que tem. Nós vamos fazer aí um revogaço, sim, um revogaço aí dos sigilos que ele criou, afirmou ele aí no evento, né? Para toda e qualquer denúncia perto dele, ele, por decreto, decreta sigilo aí de 100 anos. Por isso, nós vamos fazer aí esse revogaço. Gente, será que... Gente, é uma luta, né? É uma luta se candidatar, você ouve cada coisa, né? Então, assim, se eu tivesse no lugar, eu acho que eu já tinha desistido, né? Porque é muita luta, né? Você ficar com o foco, igual o Oséias estava falando aqui, né? Tem que manter o foco. De repente, se você escuta tantas falácias de um lado ou do outro, né? E ainda mais, assim, da própria oposição, né? Então, é muita coisa em jogo, né? Muitos ataques, vamos dizer assim, nesse cenário. Professor Márcio Manuel, gostaria que você já passasse assim o seu comentário pra gente a respeito do Lula, né? Que foi nesse evento aí e disse que vai fazer um revogaço, vai fazer uma revogação, sim. Sua opinião, professor? Olha, quem tem medo de CPI, quem tem medo de comissões parlamentares de inquérito e quem coloca situações diversas em sigilo é porque tem algo a temer. Não tem um porquê. Por que eu vou colocar alguma situação em sigilo? Pra quê? Sigilo de 100 anos. Pra que isso? Por que eu vou ter medo de CPI? Se existe lisura na minha gestão, independentemente se é uma gestão municipal, estadual, federal, se é uma gestão de prefeito, se é uma gestão de governador ou de presidente, por que eu vou ter medo de CPI? Então, foi colocado lá sigilo de 100 anos. Qualquer um que colocar sigilo nas suas atitudes, nos seus atos, eu sou contra. Tem que abrir tudo. O Congresso é do povo, tem que estar aberto para o povo. A vida e a gestão tem que estar, as contas públicas tem que estar abertas, as transparências. Eu queria jogar uma pá de cal no assunto. A Margarete Sarmento falou um detalhe importante lá atrás. Eu queria enfatizar um detalhe que ela disse, com relação à questão da democracia, com relação à questão do amor, com relação à questão de ter respeito. Não é apenas o ouvinte
que fala, vou desligar o rádio se o Oséias falar. Esse tipo de falta de paciência, tipo de intolerância, isso não pode acontecer. E quanto mais se aproximar do dia da eleição, isso mais vai acontecer. Daqui a pouco vão começar os programas eleitorais gratuitos na TV, no rádio. Aí você vai ver os podres. E daqui a pouco vão começar os debates. Aí você vai ver a intolerância aumentar, Margarete. Eu quero chamar a atenção aqui, é a questão assim, a gente está vendo no estudo o fanatismo, né? É verdade. É um fanatismo que tem de um, de outro, é o que falou. Eu acho que nós temos que votar, não é nem Lula, não é Bolsonaro, é no Brasil. É em quem produz, é em quem trabalha, é quem e ouvir as propostas, no né? coletivo, quem sabe trabalhar em equipe. E veja bem, Lula teve excelentes coisas no governo dele. Foi uma pessoa que botou vários gestores bons. Bolsonaro tem várias coisas boas. Sim. Aqui em Goiás mesmo, nós tivemos gestores hoje dentro do nosso governo, da prefeitura, que foram maravilhosos, né? E que eram do Partido dos Trabalhadores. Margarete, você acredita nessas pesquisas atuais? Não, eu não acredito. Nem o Instituto, Margarete? Não, eu acho que hoje, inclusive, até isso nós não podemos dar credibilidade, porque antigamente a gente podia. Então, das pesquisas, hoje eu vejo que tem uma camuflagem por trás, tem uma certa interesse por trás. Parabéns. Eu não acredito. Parabéns. Então, é o seguinte, hoje nós estamos assim com um país incrédulo. Nós não acreditamos mais nas pessoas que estão do nosso lado, nós não acreditamos mais nos nossos governantes, nós não acreditamos mais, nós não podemos nem acreditar. Qual credibilidade que as pessoas estão nos dando hoje? Para a gente ter essa credibilidade. Por isso é que eu volto a falar aqui, já quase terminando o programa, é hora da reflexão. Vamos saber votar em quem nos representa. Vamos votar em pessoas que têm diálogos abertos, cabeças abertas, porque não adianta eu botar como se diz lá, um cabresto aqui em mim e falar assim, é desse jeito que tem que ser, é assim, não. Nós temos que ter, inclusive, é o que eu estou falando, tem que respeitar o direito do Oséias falar, eu tenho que respeitar o direito do outro pensar, não é? E ser um diálogo aberto em relação a isso, porque nós somos pessoas brasileiras, nós nascemos no Brasil e nós temos que ser a favor do Brasil. Nós não temos que ter esse fanatismo todo, não. Nós chegamos aqui esse militarismo todo de quem mandou, de quem falou, desse coronelismo que está no nosso governo aqui. Então, pelo amor de Deus, gente, nós vivemos em uma pandemia que hoje o comércio acabou, arrasou com o nosso comércio por falta de diálogo. Por que nós não fizemos remanejamentos? Para poder o comércio nunca... É o que você falou no começo, é triste passar na Bernardo Saião, você passar na Campinas, no 85, ver tanta loja Avenida fechada. Goiás. Mas por falta de quê? De diálogo. E nós precisamos de ter isso no nosso país, gente. Então é hora dessa reflexão e parar com esse fanatismo. Você entra num grupo de futebol, o povo tá lá falando de Bolsonaro, tá o outro falando de Lula. Pelo amor de Deus, aquele grupo ali é para falar de futebol. Você entra num grupo lá de trabalho, que eu faço hoje da associação comercial, é o tempo inteiro o povo brigando. Gente, nesse grupo... É pra gente falar de trabalho. E o povo falando de Lula, o povo falando de Bolsonaro. Aí o colega fica chateado, sai do grupo. Não, sai do grupo, porque o outro vai lá e fala que o outro é porque ele emite uma opinião, o outro acha que não emite uma opinião do jeito dele, aí ele começa a xingar o outro. Aí destrói a amizade de 30 anos, né, Margarete? Então isso aí, gente, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo o avesso do avesso do avesso, não é? Vamos pensar bem, nós somos brasileiros. Hoje, se eu botar uma Lembrei da música Caetano Veloso, do avesso, do avesso, do avesso. Eu fico pensando o seguinte, se eu colocar uma tarjinha, esses dias uma colega minha fez uma postagem, que é candidata, e botou o mapa de Goiás, verde e amarelo, aí a colega falou assim, Deus me livre falar de Bolsonaro. Aí ela falou, eu quero lembrar vocês que a bandeira do Brasil ainda não é do Bolsonaro, não. Que ela é brasileira, é do Brasil. Então, não é porque eu vou botar uma coisa verde e amarelo, porque aquilo ali representa. Então, assim, você viu como é que inverteu? E até quero mandar um abraço aqui para minha amiga Isabel, né, que é uma pessoa aí que é candidata e luta hoje por essas questões aí. E lembrando, então, gente, por favor, vamos mudar, vamos ter respeito com o outro, porque vença quem vencer, ganhe quem ganhar, o Brasil é nosso. E nós precisamos de aprender a trabalhar com democracia, precisamos de aprender a trabalhar com respeito, e precisamos de aprender a trabalhar produzindo em equipe. Não é porque, às vezes, o Lula vai ganhar que não vai poder pegar a equipe do Bolsonaro. Se pegar, é lulista. Mas se o cara for competente. Exatamente. Eu não posso pegar ele porque ele era do outro partido.
Então hoje você não tem isso, a competência, né? Porque você é de um ou de outro. E ano de Copa do Mundo não poder usar a camisa da seleção, Margarete? Pronto, ele vai Já falar que é imaginou? a camisa do Bolsonaro. Entendeu? Você vai comprar ivermectina, eu vi esse dia a pessoa falar, não vou tomar ivermectina não, que ivermectina é remédio do Bolsonaro. Olha aí. Gente, olha que ignorância. Oséias Varão, sua opinião aí, meu irmão? Wesley, sobre essa questão dos sigilos, né? Porque o Lula está dizendo aí que vai revogar os sigilos estabelecidos pelo presidente Bolsonaro. Eu trabalho com o princípio de que a regra que deve prevalecer na administração pública é a transparência, né? Qualquer situação fora dessa deve ser exceção da exceção, né? Eu acho que o presidente Bolsonaro, na minha visão, ele devia dar mais transparência a esses pontos todos que foram levantados, não há razão para esses sigilos todos. Eu que sou do setor produtivo, eu falo muito o seguinte, eu tenho um gerente de uma loja e eu peguei aquele gerente roubando, vou dizer assim na bruta palavra, né? Roubando dentro da minha empresa e tudo. Ótimo. E ele foi condenado, foi mandado embora por uma justa causa. Ele foi lá e cumpriu um tanto de tempo de pena e na hora que ele saiu eu vou lá e contrato ele de novo. Então é esse o funcionário que a gente quer pelo Brasil. Por quê? E esse é o funcionário que você quer para sua empresa? Eu não quero eles para minha empresa, porque uma isso. vez eu não tenho confiança mais. E confiança é uma coisa que uma vez que se quebrou, é difícil de recuperar. E aí o que que acontece? Nós vamos confiar numa pessoa dessa? Ou então vamos escolher outra terceira opção, já que você não quer um ou outro e acha que Lula e Bolsonaro não é bom, então escolha uma terceira opção. Vamos olhar isso, mas vamos largar esse fanatismo todo, gente. Já quero aqui o despedimento do professor Márcio Manuel. Por favor, Márcio, fique à vontade. Muito obrigado, o Wesley Soutinho, o Ravi Freitas, toda a equipe de produção e coordenação da Rádio Sucesso. Obrigado aqui aos meus pares de bancada hoje, Oséias Varão, Margarete Sarmento, a Wellen Phelps e aos ouvintes do Grupo Sucesso, nome de respeito, marca de credibilidade. Que Deus continue nos abençoando. E amanhã estaremos de volta aqui para debatermos mais temas locais, estaduais, nacionais e internacionais. Ok. Já quero aqui as suas considerações finais. Margarete Sarmento, Olha, fique à vontade. Foi um prazer tê-la conosco hoje. Eu também fiquei muito feliz, meu coração está cheio de gratidão, né, por a gente participar de um debate que fala da sociedade, fala do Brasil. E isso é muito gostoso. Passaram em tantas horas, a gente nem percebeu. E dá um abraço grande aí em Buriti Alegre, Catalão, Jaraguá, Jataí, São Luís dos Montes Belos, né, o entorno de Brasília, o grande entorno aí que fica meio descoberto, mas que logo, logo a gente vai estar dando muito valor aí e enfiando no estado de Goiás, que ele não fica no NEM, né? E Minas Gerais também, né, na Canápolis, na Bahia, região metropolitana de Camaçari, que deve estar comendo acarajé gostoso aí nessa hora e a gente morrendo de inveja. E dos meus colegas carioca, Rio de Janeiro. Viu? Um beijo no coração de todo mundo. Meu amigo jurista Oséias Varão, o seu despedimento aí para nós fazermos aí a encerradura do programa. Wesley, eu quero mais uma vez agradecer pela honra, pelo privilégio de estar aqui na Rádio Sucesso. Ok. Agradecer ao professor Márcio, a Margarete, pela oportunidade do debate. Eu quero concluir a minha fala lembrando, eu fiz um debate essa semana na TV Brasil Central com uma professora esquerdista, e ela defendendo aquelas atitudes do Supremo Tribunal Federal, de mandar prender pessoas por fake news, essas coisas todas. Aí na bancada, o jornalista perguntou para ela, lá teve um contexto e perguntou o seguinte: a senhora acredita que a facada do Bolsonaro aconteceu? Porque nessa bancada, vários esquerdistas já foram lá e disseram que não acreditam que o Bolsonaro foi esfaqueado. E que a facada foi inventada, foi uma armação e tal, né? Aí ele perguntou para essa professora, e ela disse: não, eu não acredito que a facada aconteceu. Ela negou que a facada aconteceu, né? Que ela não acreditava que a facada tinha acontecido. Aí, eu olhando para ela, disse o seguinte: professora, já pensou se eu, Oséias Varão, fosse um ministro do Supremo Tribunal Federal e fosse medir a senhora com a mesma régua que a senhora está propondo que eu seja medido? Porque ela disse que o Supremo Federal pode prender as pessoas por fake news, né? Entendi. Aí eu disse o seguinte: olha, na minha visão, o que a senhora está fazendo aqui é uma fake news evidente. E se eu fosse medir a senhora com a mesma régua e eu fosse o ministro supremo, eu estaria mandando prender a senhora agora. Ou seja, às vezes a gente cria uma circunstância, a gente defende uma ideia e depois ela se vira contra a gente. É por isso que o princípio que deve prevalecer é o seguinte:
Olha, eu posso não concordar com nada do que você diz, mas vou defender sempre o seu direito de dizer. E quando eu faço isso, na verdade, eu estou me protegendo. Se eu incentivo um ambiente como esse, eu estou criando uma conjuntura, um cenário que vai garantir o meu direito de fala. Agora, se eu começo a perseguir quem pensa diferente de mim, se eu legitimo a perseguição por opinião, daqui a pouco, uma sociedade acostumada com isso vai impedir que você fale. Obrigado, Luiz. Muito obrigado, Oséias. Muito obrigado, Margarete Sarmento, professor Márcio Manuel, ao Ravi Freitas, que esteve com a gente até agora aqui no apoio técnico do programa Tudo em Um, e o convite para que todos estejam com a gente amanhã no mesmo horário, às 6 da tarde, em mais uma edição do seu programa Tudo em Um. Beijo carinhoso do seu amigão Wesley Souto, soltinho no ar. De volta amanhã. Conto com você.